O Gustavo perguntou o que você achou da Marina, que não é a Marina Silva, que foi cantar lá no Lollapalooza. Eu não conhecia essa artista. Também não conhecia. Falaram, a Marina xingou o Bolsonaro. Eu falei, a Marina Silva? Marina Silva, Marina Lima, a não, Marina outra Marina. Silva? Tipo, ela chegou no limite, meu Deus! É mesmo, né? Aquela coisa, mas não foi. Foi a outra cantora. É. Então, eu não conhecia. Eu achei legal. Ela é bem famosa, né? Todo mundo cantava as músicas dela. A gente tem um universo de cantores que a gente não acompanha. A gente... Basicamente. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não ouço rádio, gente. A gente... Ó, eu vou falar pra mim. A maior parte do meu gosto da musical tá, tipo assim, década de 70, início da década de 80. E também eu vivi a minha adolescência na década de 90. Qualquer coisa que fuja muito desse período, em termos de gosto musical, eu não sei direito. Ah, não, meu bem, você consome muita coisa nova. A playlist do YouTube funciona bem pra você. Vai no seu gosto. Eu vou nos negócios lá de vez em quando pra saber o que tá acontecendo. Só que eu não manjo, né? Eu também não manjo. Só consumo. Mas eu posso falar de outro tópico musical, que não é... Ah, a gente tem que falar disso, A gente tem que falar disso. Eu separei até o tópico aqui pra falar de vocês, que é o seguinte, que essa semana, né, há 2 dias, se eu não me engano, de tocar no Lollapalooza Brasil, morreu o Taylor Hawkins, que é o baterista do Foo Fighters. Isso foi triste pra caramba, né? Essa é uma notícia muito triste, principalmente pras pessoas que nem eu, que cresceram na década de 90, e a gente viu toda a evolução do Dave Grohl com Nirvana e também com o Foo Fighters depois. E a gente sabe que o Taylor Hawkins tem uma grande participação, ele tá com o Foo Fighters em estúdio desde o 3º disco e com a banda tocando, fazendo turnê e até aparecendo nos vídeos desde o 2º. É um dos maiores bateristas do mundo, gente. Exatamente. Com certeza, ele deve ser um baterista, tipo assim, eu não entendo de bateria, tá, gente? Então eu tô falando aqui da minha percepção de leigo. Ele deve ser um dos bateristas, um baterista sensacional, porque o Dave Grohl, ele tocou bateria no primeiro álbum do Foo Fighters, que na verdade ele tocou todos os instrumentos no primeiro álbum. E ele tocou bateria também no 2º, que aí ele já colocou outros músicos pra trabalhar com ele. E pra ele ter deixado de tocar, cedido a bateria, a gente tá falando aí do, se não o maior, provavelmente um dos maiores bateristas da década de 90, que é o baterista do Nirvana. Pra ele ter cedido a bateria no estúdio pro porque cara... reconheceu o talento, né? Não, exatamente, o cara... A técnica e tudo. Não, imagina aí, tipo, sei lá, qualquer pessoa que seja um dos líderes, uma das figuras mais importantes na área dele, reconhecer o papel e deixar outra pessoa fazer, em vez dele próprio, né? Foi triste, gente. É uma perda muito, muito sentida pra todo mundo que é fã e é dose, né? Então aqui, gente, vamos falar aqui com vocês. Eu conheci o Foo Fighters e conheci também o Taylor Hawkins com o The Color and the Shape, que foi o 2º álbum da banda. Nesse álbum, ele não tocou o Taylor Hawkins em nenhuma música. Na verdade, tem 3 músicas do relançamento do álbum que aparecem faixas tocadas por ele, mas as músicas foram... a bateria foi feita pelo Dave Grohl mesmo, que é o líder e vocalista e tal. Mas eu lembro que uma das coisas que me marcou a minha vida na década de 90 foi ver o clipe do Everlong na MTV. E tem uma cena, tipo assim, aquela música é sensacional, tá? Então, esse álbum aí é um dos melhores álbuns da década de 90 de rock. A gente pode entrar nesse tema depois, tá? Eu gosto muito de falar disso. Pro fim do clipe, tem uma cena em que na verdade, o clipe, o Hawkins é tipo, ele é o interesse romântico do personagem do Dave Grohl, tá? Ele tá vestido de mulher, ele é a mocinha. Só que eles estão tendo um pesadelo, mas ele meio que acorda, e ele tá deitado na cama, e ele acorda, a cama vira assim, e vira a bateria, e ele já começa a tocar no ritmo da música. É uma cena sensacional. Emblemática. Tipo assim, eu lembro quando eu vi aquilo, eu gravei no VHS, porque eu vi na MTV, quando que é MTV? Porque não tinha internet, tá, gente? Assim, do jeito que a gente tem hoje. Você não podia ir lá e voltar e procurar no YouTube o clipe, entendeu? Não, mas aí eu fiquei assim, eu entrei na MTV, eu vi isso, e eu fiquei assim, quando que vai ter de novo? E eu lembro que a música tava nos tops e normalmente ela fica por alguns dias. E aí eu falei assim, eu tenho que gravar essa música no VHS, na época era assim, play hack, né? Aí eu fiquei esperando outro dia pra quando ela rodasse, eu play hack, eu gravei pra eu ficar assistindo no VHS depois. Porque, tipo assim, esse clipe é sensacional, a música é sensacional e o clipe, tipo assim, sério, gente, quando vocês saírem dessa live, digita aí Foo Fighters Everlong e, tipo assim,
é sensacional. E esse álbum, o The Color and the Shape, tem também o My Hero, que é uma música muito boa também, com um clipe que tem um conceito muito legal, que a câmera fica seguindo o cara de costas e tal. Foi um clipe feito assim, na dentada, porque você vê que parece que o cara subiu num carrinho, numa bicicleta pra correr atrás do outro. Aí você vê ele meio que descendo, tipo assim, repara os detalhes do vídeo. Tem uma hora que você vê o joelho do cara que tá carregando a câmera e você vê como é que a coisa é feita, é bem legal. E teve uma das coisas que eu mais estranhei, eu lembro dessa época, que eu não conseguia parar de pensar, que foi no clipe do Monkey Ranch, que aparece o guitarrista. No clipe aparece cenas da banda tocando a música, e o guitarrista da banda, o outro guitarrista, não sei se é o Dave Grohl, ele tá tocando de luva. Mas tipo assim, claro que no clipe ele pode colocar o que ele quiser na mão dele, porque não tá saindo áudio nenhum, né? Mas me incomodou tão profundamente o cara tá de luva, não tá saindo som daquela guitarra, não faz sentido isso. Ele tá tocando guitarra de luva. Eu só queria compartilhar esse pensamento que eu tive. Com certeza era pra incomodar. Há mais de 20 anos atrás. Mas eu quero falar também, eu tava pensando esses dias, vendo isso tudo que aconteceu aí do Hawkins e tal, tipo assim, o cara é um baterista sensacional, tá? A gente tem que lembrar que o Hawkins também é membro do Hall da Fama do Rock and Roll, isso é muito importante, e ele tem trabalhos paralelos também. Ele tem um projeto secundário, que é o Taylor Hawkins and the Coastal Riders, que ele lançou 3 álbuns com essa banda. E também tem um álbum não lançado que ele juntou com 2 membros do Jane's Addiction, e era pra sair o álbum esse ano. Então tem material... Tem material dele... Não, eu espero que sim, eu espero que eles não guardem. Tem material dele inédito pra gente esperar esse ano ainda, tá, gente? Então, pelo que eu li. Então, pra quem é fã, aguardem que vai ter coisa nova também. E eu fui pensar, essa semana, nos meus principais álbuns de rock da década de 90. E eu quero criar polêmica aqui agora. Ai, meu Deus. Enquanto eu limpo a rinite. Não, depois de limpar a rinite. Enquanto não. Desculpa, depois. Agora o microfone tá com o volume certo. Toda vez que acontecer alguma coisa no meu nariz aqui, vocês vão ouvir isso no fundo do cérebro de vocês, tá? Foi mal. Pra mim, eu cresci na década de 90, tá? Vocês têm que entender isso. Eu cresci na década de 90. Foi minha década de adolescência. Nos anos 2000, eu fui pra faculdade em 2001, tá? Então, tipo assim, eu me formei nos anos 2000. Então, a década de 90 foi a minha década. Então, eu fui pensar hoje nos principais álbuns, na minha opinião, os álbuns de rock mais importantes da década de 90. Quem aí for mais novo, nasceu depois e quiser dar uma olhada, dê uma olhada nesses aqui, segundo a opinião pessoal do Leon. Eu vou colocar o The Color and the Shape, de 1997, do Foo Fighters, tá? Eu coloco esse álbum. Não vem. Tá? My Hero e Everlong, tá? É isso que vocês precisam saber. Esse álbum aí é tipo assim, o estilo da música dele é meio que a alma da década de 90 resumido num álbum só, tá? Vai ouvir. Sem ordem nenhuma, mas a gente tem que colocar também o Nevermind do Nirvana. Que provavelmente foi tipo assim, o álbum que deu a partir da década de 90. Porque teve uma quebra muito grande entre o tipo de música que você via na televisão e nas rádios na década de 80 para a década de 90. Na década de 90, as coisas meio que voltaram para um realismo, assim. As pessoas olharam para dentro de si mesmas, sabe? E as músicas ficaram muito mais tristes, ficaram muito mais introspectivas. A gente se trancava no quarto e chorava, era triste. Na década de 80, as músicas eram muito mais coloridas, uma coisa mais paetê e purpurina e luzes e cabelos com gel e coisa do tipo. Por quê? Eu tenho um diagnóstico disso, porque a galera tava cansada de toda a coisa da Guerra Fria, de como eles emergiram da década de 70, aquela coisa do mundo dividido entre capitalismo e comunista, essa ameaça de guerra atômica a todo tempo, e as pessoas se voltaram pra cultura como se fosse uma droga, assim, meio que pra esquecer das coisas. Teve um negócio desse, né? Mas aí na década de 90, você tem o fim da Guerra Fria. E aí acho que as pessoas tiveram um tempo pra poder olhar dentro de si mesmas, e você tem músicas muito mais introspectivas da década de 90, e eu acho que o álbum que funda isso é o Nevermind do Nirvana. Pode não ter sido o primeiro, mas tipo assim, foi o grande álbum que a gente viu assim e falou, tem coisa diferente acontecendo. Não é mais Guns N' Roses, é essa outra coisa aqui, entendeu? Então eu acho isso. Terceiro, Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Tem Give It Away e tem Under the Bridge. Pra mim também é o grande álbum da década de 90 do Red Hot Chili Peppers pra mim. Depois, eu não posso deixar de citar esse. Eu não sei porque ele não é mais lembrado, que é o Melancholy and the Infinite Sadness do Smashing Pumpkins, tá? Tem Tonight Tonight e tem 1979. Pra mim foi uma música que me marcou, porque eu vou explicar o seguinte. A gente ouve direto no carro. De vez em quando toca. Ela é uma música que o vocalista escreveu sobre essa transição dele da infância pra adolescência, essa coisa de coming of age, que eles chamam em inglês. Ele escreveu sobre isso, que ele viveu na década de 70. 79. Só que quando essa música saiu, eu tinha a idade dele.
Rolou uma identificação. Sobre a época, da mesma da época sobre a qual ele tá falando. Então o que ele tá contando da época dele é o que eu tava vivendo agora. Rolou então, uma identidade. Então, tipo assim, e tocava na MTV toda hora e o clipe é sensacional, tá? Então aí, o Smashing Pumpkins não pode deixar de citar. E por fim, 10, do Pearl Jam. Tipo, o Pearl Jam era... O olho até brilha, gente. Não, essa música é sensacional. Tipo assim, vamos lá. O quinto eu vou colocar o 10 do Pearl Jam, porque é um álbum que demonstra esse espírito da década de 90, porque são músicas extremamente introspectivas e que tocam em temas que hoje as músicas não tocam, sabe? É coisa que se o cara fizesse, provavelmente ia rolar um fuzuê no Twitter e coisa do tipo. Eu não vou entrar nos tópicos aqui que eles endereçam no álbum, tá? Mas se você quiser olhar uma música chamada Jeremy e sobre o que ela fala, não vou entrar aqui, você pode pesquisar depois. Mas eu acho que tem uma característica legal da década de 90 que a gente precisa salientar, que é o fato de as coisas eram mais tristes, mais introspectivas, mas as pessoas desenvolveram uma visão positiva do mundo. Parece que as pessoas olharam pra dentro de si mesmas depois Em 90, né? Em 90. Depois daquela coisa toda de você tentar esquecer da vida na década de 80. Isso fora do Brasil, falando internacionalmente. Claro que você tinha bandas bem introspectivas no Brasil nessa época também. Em 80. Já. Mas, tipo assim, as pessoas deixaram de tentar não pensar no mundo, começaram a olhar dentro de si mesmas, mas a visão que a década de 90 gerou era uma visão positiva, era uma visão de... Otimismo. Eco do 92, vamos agora cuidar do planeta, a democracia liberal vai ser o regime que todos os países vão adotar, vai ter mais liberdade pra todo mundo. Aconteceu isso, tá? Então a década de 90 tem esse contraste, que é a coisa bem mais introspectiva, bem mais triste, bem mais realista, mas no final as pessoas acabaram tendo uma visão positiva do mundo. E claro que a década de 90, ela não acaba em 2000, não acaba na virada do ano, ela acaba em 11 de setembro de 2001. Eu acho que o lance da música, ela é mais visionária, né? A arte, ela meio que antecipa as coisas. Eu não acho que ela seja um registro daquele momento. Entende o que eu tô falando? Não, Tipo assim, o artista, ele tá à frente, ele tá um passinho à frente, assim. Ele tá meio que... Como é a sensibilidade que pega, né? Essa coisa de ter uma percepção do espírito da época, meio que você antecipa o que pode vir. Então, eu acho que o movimento é diferente, né? Porque as pessoas estavam mais otimistas, mas a galera tava olhando pra trás e falando, gente, não vai. Tipo assim, eu tô descrente, tô triste, vocês estão otimistas, mas eu não tô. E esse conflito de realidades fazia justamente esse destaque, né? Você conflita, você destaca e você faz essa projeção. A década de 90 foi a década... Acho que foi a última década boa, tá? Acho que foi o pico da humanidade ali, tá? Não, meu bem. Saiu o PlayStation 1, a gente podia ter parado ali, já tem a gente já tinha tecnologia de saúde, tipo assim, já tinha eletrocardiograma, já tinha aquela coisa que você entra no tubinho e começa a girar, e a gente já tinha tecnologia boa ali de saúde. Acho que a humanidade podia ter parado ali, tá? E a gente tava depois foi ladeira abaixo. Mas enfim... O problema não é esse. O problema é o calendário maia, que já antecipava tudo, entendeu? Mas eu só tenho que mencionar... 2012. Eu só tenho que mencionar duas coisas que a galera vai reclamar. Eu tenho que dar uma menção honrosa aí de álbuns principais, na minha opinião, de rock na década de 90. Pro Black, do Metallica, o Black Album, que na verdade o nome do álbum é Metallica, só que a gente se refere a ele como Black Album, porque a capa é preta. E também ao Californication, do Red Hot Chili Peppers. Tá? Esses dois eu tenho que fazer uma menção. Por que eles não estão na lista? Porque o Black Album do Metallica, pra mim, não é um álbum representativo da década de 90. Do som e dos temas que a gente viu na década de 90. Ele é meio que um álbum muito bom, mas apesar de ter saído em 91, ele é muito representativo da década de 80. Do final da década de 80, daquele late 80s que a gente chama. E pra mim... O Californication não é um álbum representativo da década de 90, apesar de ter saído em 99, se eu não me engano. Apesar de ter saído em 99, ele é um álbum muito representativo do que viria nos anos 2000. É um álbum de rock dos anos 2000, na minha opinião. É por isso que eu não coloquei esses dois, apesar de serem álbuns icônicos, tá? Porque eu peguei, assim, os que eu achava que representavam de fato a década de 90, o espírito da década, o tipo de som que a gente... pôde esperar da década. E por fim também, aí por isso que eu tenho que colocar essa menção e pedir um desconto pra galera, mas o que eu não vou pedir desconto, não tem nenhum álbum do Oasis nessa lista, desculpa. Só pra caçar encrenca. Só pra provocar. Só pra provocar. Eu vou te falar um negócio, viu? Provocamos um pouco nessa live hoje aqui.